Shalom Uvrahá, paz e bênção a todos. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez. Dessa vez trazendo uma reflexão sobre esse caso horrível que aconteceu em Sinop, ali no Mato Grosso, onde 7 vidas foram ceifadas de maneira absurda, covarde. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Eu sei que vocês já estão por dentro do assunto. Eu queria ter gravado, inclusive gravei alguns vídeos a respeito do assunto, mas não me satisfez aqueles vídeos e eu escolhi gravar hoje. Nem que tenha sido há uma semana aproximadamente o acontecido, mas ainda está bem fresco. E eu quero dividir com vocês uma pequena reflexão sobre o amor. Esse caso mostra, entre tantos outros que nós temos presenciado através da mídia social, através dos meios de comunicação, o quanto a vida do ser humano está cada vez desvalorizada. Todos aqui acompanharam e sabem do que eu estou dizendo, e aqui vai os meus pêsames, meus sinceros sentimentos a toda essa família, representando o canal e todos aqueles que estão inscritos nele. Que Deus esteja confortando cada uma dessas famílias que perderam seus entes queridos dessa forma brutal. Inclusive uma criança de 12 anos está incluída na chacina. E falar de amor num momento como esse não é uma tarefa tão fácil, mas como nós estamos vendo a degradação humana cada vez aumentando, eu gostaria de falar sobre o que de praxe todos os pastores, quando vê algo dessa natureza, falam. Que é uma fala do Senhor Jesus registrada nos evangelhos, que diz que por se multiplicar coisa desse tipo, o amor de muitos se esfriaria. A impunidade faz com que o amor de muitos se esfrie. E toda essa bagunça, toda essa injustiça que nós estamos vendo espalhada pelo mundo, tende naturalmente, a esfriar-nos no amor ao próximo, e começá-lo a ver cada um deles como adversário. Aí nós acabamos sentindo ou tendo um sentimento de predador, e do outro a nossa visão passa a vê-lo como presa. E é triste ver algo dessa natureza. É triste ver que 2 homens, 2 adultos, barbados, com a idade boa de amadurecimento, têm uma atitude miserável, desgraçada, não gosto dessa palavra, de ceifar 7 vidas diante do acontecido, que vocês já sabem qual foi a causa, a circunstância, o que motivou esses homens, em especial esse daqui com a espingarda, a tirar e ceifar a vida de 7 pessoas. Então, essa prática horrível faz com que a sociedade pare, mas parece que a sociedade está refletindo menos. Isso já não provoca tanta comoção como deveria. Eu sei que o Brasil e o mundo foi chocado por conta dessa chacina, mas a verdade é a seguinte: o que vai mudar depois disso e de outros acontecimentos que a gente está presenciando sempre? Nós estamos vendo a banalização da vida. O ser humano está perdendo o seu devido valor. E o pior disso é que a Bíblia está recheada de textos que falam sobre isso. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, o outro só receberia afeto ao ponto daquilo que eu seja beneficiado, porque o homem seria amante de si mesmo, orgulhosos, soberbos, ingratos, irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, totalmente avesso à vontade divina, mas totalmente mergulhado em prazeres. Esse é o retrato do homem que vai se tornando cada vez mais animalesco.
mais bruto, mais insensível. E quem sofre? A sociedade de bem, infelizmente. E nós temos visto esse crescente número de injustiça, de crimes em cima de crimes, como a Bíblia diz, que a violência sobre violência, morte sobre morte, derramamento sobre derramamento de sangue. Isso está nos profetas. Isso vai calejando a alma do ser humano, isso vai deixando o homem cada vez mais insensíveis a tudo que acontece em sua volta. Mas o texto não termina aí. O mesmo Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, ou seja, em amar até o fim, em devotar-se até o fim, em colocar o seu amor em prática até o fim, esse seria salvo. Porque amor é uma escolha, não é um sentimento. Pode se tornar sentimento. Por exemplo, se esses caras amassem essas pessoas, por mais ódio que eles tivessem dentro de si contra essas pessoas que eles mataram, eles não os matariam, sabe por quê? Porque amor não é sentimento, é uma escolha. Então, por amá-los, eu escolho não tirar a vida deles. Eu escolho não trazer ou não feri-los da maneira que esses homens feriram. E o ferir foi muito grande, não feriu só eles, feriu toda uma sociedade, feriu o coração do Eterno, como tem ferido com o passar do tempo diante de tantas loucuras que a gente tem visto pela sociedade. Então o amor é uma escolha. Eu estou me mordendo de raiva, o meu desejo é destruí-los, mas eu não vou porque eu os amo. Então o amor sobressai e prevalece contra o sentimento de ódio, contra o sentimento de amargura, contra o sentimento de raiva, ou contra qualquer outra coisa que me motive a destruir o outro. Por isso que um homem pergunta ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus diz assim: ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus é um. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que só existe um Deus. Ele é único, ele é verdadeiro. E por existir só ele, então todas as regras ditadas por ele devem ser obedecidas. E ele fala na continuação o seguinte, continua Jesus: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo maior mandamento. Então, quando eu amo ao Eterno sobre todas as coisas, eu escolho amá-lo. Isso me faz prevalecer contra o que eu sinto. Isso me leva a prevalecer contra as decisões que eu tenho que tomar. Elas não podem ferir as normas, aquilo que Deus deixou bem claro para que eu venha a seguir. E quando eu amo ao meu semelhante como a mim mesmo, aquilo que eu quero para mim, eu direciono ao próximo. Esses dois, não posso chamar de cidadãos, mas esses dois homens, essas duas criaturas, eles não desejam viver. O desejo dos dois era morrer. Inclusive, um foi morto pela polícia na trocação de tiro. Então, o que acontece? O meu amor pelo próximo se dá naquilo que eu retribuo para ele. E aquilo que eu estou retribuindo para ele é o que eu vou receber de volta. Por isso que assassinato na época bíblica, ele era punido com a própria morte, porque aquilo que eu desejo para o outro é aquilo que eu quero viver. Esses dois homens mostraram que não tem amor nenhum, nem por eles, nem por suas mães, nem por seus pais, nem pelos seus irmãos, nem pelos seus entes queridos. Porque se eles sentissem, não estou falando de escolha, se eles sentissem amor por essas pessoas que eu acabei de citar, eles não cometeriam tais loucuras, porque o amor é uma escolha, ele domina o sentimento, ele domina o ressentimento.
Ele controla o ódio, a raiva, porque eu escolho, eu estou sobre a faculdade dos meus desejos. Eu tenho um domínio sobre os meus desejos, porque eu amo. O amor me faz superar essa situação, o amor me faz pular essas etapas, para que eu não cause dano no outro. E Jesus ainda, em outros textos, ainda diz o seguinte, que nós devemos fazer ao outro tudo que nós queremos de nós mesmos. Então, se eu quero do outro, eu devo dar aquilo que ele quer, aquilo que ele necessita. E em troca eu vou receber, em boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, eu receberei de volta. A sociedade está vivendo esse caos porque escolheu abandonar a fonte do amor que é Deus. Tira Deus da sociedade e a criatura humana se torna uma criatura animalesca, porque ela perde o padrão do que é amor. Ela perde o sentido de escolher amar, porque quem vai envolver o homem na questão do amor é Deus. Isso é muito sério, porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso 5, capítulo 5, verso também 5, na parte final diz que a esperança não nos decepciona, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Pelo Espírito que nos foi dado. Me perdoe que eu estou comendo muita palavra, que eu estou indignado com essa situação. E eu vou ficar também indignado se você, que não é inscrito, se inscreva. Se está sendo importante esse vídeo para você, compartilhe e dê um like. E acione o sininho para quando os novos vídeos forem colocados no nosso canal. Então, o amor divino, o amor de Deus, precisa estar dentro do ser humano através da fé, através da sua conversão, através da sua entrega ao Eterno pelos méritos do Senhor Jesus. O amor, porque o ser humano, ele tem sentimento, ele tem afeição natural, mas o amor de Deus precisa estar dentro dele. E para isso o ser humano precisa entregar sua vida a Cristo. E para mim terminar esse vídeo, me veio agora à memória o que eu disse anteriormente. Eu reflito no outro o amor que eu tenho por mim mesmo. Olha que interessante. João 3, verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo isto. Perceba o seguinte, que no mesmo capítulo 5 de Romanos, logo mais à frente, a partir do versículo 8, se eu não me engano, eu vou parafrasear o texto que diz assim: nisso está o amor de Deus, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Você percebe que se dependesse de sentimentos da parte de Deus, a raça humana já haveria sido destruída há séculos. Mas Deus nos escolheu amar. Por isso que Deus é amor. E por ele ser amor, o que é que ele faz? Ele reflete esse amor em nós. Deus é todo amor, ele não precisa do nosso amor para com ele, mas nós precisamos amá-lo para receber mais desse amor. Não é que Deus precise do nosso amor, é nós que precisamos da emanação desse amor para continuarmos vivos. Então, em texto mais à frente, ali mesmo de Romanos capítulo 5, ele vai dizer que Cristo, ele nos reconciliou com Deus quando nós éramos inimigos de Deus. Você percebe que não existe, aí eu estou falando de forma humana, sentimento. Se Deus tem um sentimento, é diferente do nosso. Mas não há sentimentos, porque se houvesse um sentimento, Deus acabaria com a raça humana assim que Adão e Eva pecaram.
mas Ele escolheu nos amar. E quando nós escolhemos amar, a primeira coisa que nós deliberamos na vida do outro é a oportunidade de continuar vivo. Por isso que Deus deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu a porta de entrada para uma nova vida, deu um novo caminho para que andássemos nele, nos deu o seu Filho unigênito para que através dele possamos ter conexão com ele. O amor é doador. Esses dois cidadãos, eles não amam nem a si próprio. Por quê? Porque quem planta vento vai colher tempestade. A lei da semeadura é certa. Então Deus deu ao homem. Isso é tão sério que sabe por quê? Esse cara ainda está vivo? Porque Deus deu, através do amor dele, a oportunidade da justiça ser exercida para a preservação da vida desse cara, que não deu nenhuma oportunidade daquelas 7 pessoas de continuarem vivas. Parece injusto? Parece. Mas Deus é Deus justo, Ele sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Então o amor é doador. Jesus recebeu a proposta do Pai quando o Pai disse assim: eu amo a humanidade e eu quero oferecer você, meu filho, para essa humanidade ter a oportunidade de voltar para mim. Jesus, por amar demasiadamente o Pai, se entregou aos desejos do seu Pai, se entregou a esse amor do Pai, e ambos se voltaram em amor para nos abençoar com perdão e com o retorno à fonte da vida. Isso é maravilhoso. Deus então nos ama e Ele agora vai entregar o seu Filho, o objeto mais raro, de maior valor que Ele possuía, por nós. Esse objeto maior de valor aceita o desafio por amor ao Pai e se entrega ao Pai, que por sua vez entrega esse objeto de valor a nós. E nós, quando captamos essa grandiosidade, já que nós somos homens, nós somos seres gregários, nós precisamos de exemplos, nós precisamos do outro como referência. Ao olharmos algo dessa natureza tão grande, tão extraordinário, o Deus que não precisa em nada de nós, podendo ter destruído todos nós quando Adão e Eva pecaram, não, Ele nos amou e se entregou por nós. E na medida que Ele entrega o seu Filho por nós, pelos méritos do seu Filho, nós somos convencidos da justiça, do pecado e do juízo pelo Espírito Santo. E agora, recebendo este amor, já que nós somos carentes desse amor, já que nós precisamos desse amor, e esse amor agora dentro de nós gera, dentro de cada um desses que se entregaram a Cristo, o desejo de se doar. Se doar para quem? Nós nos doamos a Cristo e Cristo nos doa para o Pai. E assim nós vivemos nessa entrega de amor constante, maravilhosa e extraordinário. Diferente disso aqui. E ninguém está livre de cometer uma loucura como esses dois. Ninguém, nenhum ser humano. E é por isso que nós precisamos estar sempre falando do amor de Deus. E o interessante é que quando você ama, você se doa ao objeto amado. E à medida que você se doa ao objeto amado, você se torna um com ele. Você recebe a influência desse objeto do seu amor. Por isso que quando Deus nos amou, Ele nos influenciou através da vida do seu Filho. E a vida do seu Filho foi tão amável, Ele amou tanto o Pai naquilo que estava fazendo, Ele provou que amava o seu Pai por aquilo que Ele realizou, que Ele diz, Jesus diz, eu e o Pai somos um. E todo aquele que se une ao Pai através de Jesus, amando a Jesus, lançando-se, doando-se a Jesus, também se torna um com Ele. E aqui cabe uma coisa muito interessante para esclarecer a vocês, que é algo fascinante.
dentro dessa perspectiva tão extraordinária, tão grandiosa, quando Deus amou o mundo e cada um de nós estávamos no mundo, Jesus veio, viveu uma vida santa, irrepreensível. Ele conquistou os degraus que nós, pela nossa incompetência pecaminosa, não iríamos galgar. Então ele viveu a vida que nós precisaríamos viver quando nós estávamos vivendo o contrário a essa vida. Ele se tornou amigo de Deus quando nós éramos inimigos de Deus. Ele se tornou um com Deus quando nós estávamos separados de Deus. Ele se tornou filho de Deus quando nós éramos adversários, contrários a Deus. Ele cumpriu os mandamentos de Deus quando nós não fazíamos caso nenhum dos mandamentos. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver. E quando ele entrega-se até a morte por cada um de nós, agora ele faz uma troca, ele assume os nossos pecados. Meu Deus, que amor é esse? Ele assume as nossas transgressões. Por quê? Porque ele ama o Pai o ama, e ao mesmo tempo que o Pai o ama, o Pai também nos ama. E nessa troca, ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. E quando nós o amamos, nós recebemos a sua inocência, nós recebemos os benefícios da sua vida. Por isso que ele, por amar tanto a mim e a você, ele passou a viver a nossa vida de pecado, entre aspas. Quando ele assume como sacrifício os nossos pecados. E agora, por nós o amarmos, nós assumimos, nós nos identificamos e recebemos a vida santa, a vida pura, a vida íntegra, a vida, ou seja, a prática que o tornou santo, puro, imaculado, vem sobre nós. Então existe essa identificação entre eu e Cristo e Deus. Por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Porque o objeto do seu amor acaba influenciando a quem ele ama ou o que ama. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E é por isso que Jesus viveu a vida que agradava a Deus, porque o amava. E tomou os nossos pecados sobre si, porque ele era o amor de Deus aqui na terra, a prova do amor de Deus. Então ele toma sobre si os nossos pecados, e tomando sobre si os nossos pecados, ele morre pelos nossos pecados. A morte que era nossa, é ele que morre, é ele que vive, é ele que desfruta. E agora a vida que ele viveu, somos nós que vivemos. A vida que ele vivia, que agradava a Deus, agora é vivida por cada um de nós. E agora eu amo a Deus, porque Deus é amor, e o amor de Deus está derramado em nossos corações. Agora eu não posso mais falar o que eu quero, porque eu amo a Deus. E se o amor de Deus está em mim, eu não falo mais o que quero, eu não penso mais para mim mesmo, eu não me visto mais para mim mesmo, eu não me comporto mais para mim mesmo. Tudo em minha volta agora tem que ser direcionado para Deus. Eu já não como mais para mim mesmo, todos os meus projetos não é mais para mim somente, agora eu preciso de Deus, porque eu me identifico com Ele e agora Ele se identifica comigo. E para nós terminarmos, aqui cabe uma importante observação a respeito disso que eu estou falando para vocês. E é a seguinte: como nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos de algo importantíssimo chamado de mandamento. É os mandamentos de Deus que vai nortear esse amor. É esses mandamentos que vão me dizer o que eu devo comer e o que eu não devo comer, como eu devo investir, o que eu devo evitar, os dias que eu devo adorá-lo, as festas que eu devo comemorar, as épocas, as datas. Todos os mandamentos de Deus vai me mostrar o que agrada a Ele no que eu devo fazer e o que eu não devo fazer que desagrada a Ele.
Então tem os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. E são justamente esses mandamentos que vão nortear o meu amor. Para que eu não faça pensando que amor a coisa errada, achando que é o certo. E que talvez eu deixe de fazer o que é certo em amor, porque eu acho que é errado. Então eu preciso desses mandamentos. É os mandamentos que me orientam como eu devo fazer e como eu não devo fazer. Os mandamentos positivos são faça, e os mandamentos negativos não façam. Nós precisamos espalhar isso cada vez mais. Sabe por quê? Porque o mundo vai estar afundado em violência. E Paulo diz que a única forma de nós vencermos o mal é fazendo o bem. Volto a repetir o que eu acabei de dizer em outras palavras. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então existe uma coisa interessante que eu preciso deixar claro aqui também em poucas palavras. Uma coisa é Deus provar que amou o mundo. Outra coisa é o permanecer no amor de Deus. Saber que Deus amou o mundo de tal maneira não vai salvar toda a humanidade. O que vai salvar os salvos, ou melhor, perdão, o que vai salvar o homem é permanecer no amor de Deus. E como eu permaneço no amor de Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Não existe outra forma. No verso 23 diz assim: aquele que não guarda os meus mandamentos, este não me ama. Acabou. Simples assim. Para que nós possamos ter uma sociedade sadia, saudável espiritualmente, é necessário voltarmos com Deus, a falar de Deus nas escolas, mostrar que a Bíblia é o manual do fabricante, para que coisa desse tipo, pelo menos, venha a diminuir. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Bom, querido, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se foi importante as informações que eu trouxe para você, dê o seu like e compartilhe com mais pessoas. E vamos fazer com que coisa desse tipo se diminua, caia na estatística do nosso país. Vamos fazer com que as nossas almas, as almas das nossas crianças sejam preenchidas com coisas santas, justas e agradáveis a Deus, para que evitem cair em ciladas como desses dois homens e de muitos outros aí. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui.